Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg Macedo, eu sou o presidente da Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement e também coaching executivo. Caso a sua empresa necessite de trabalhos relevantes e de excelência, procure a nossa empresa e tenho certeza que a sua organização e os seus executivos ficarão extremamente felizes com o sucesso que temos alcançado ao longo de quase 50 anos de história. Hoje eu quero tratar com você sobre algumas lições que aprendi com os meus estudos, com o tratamento com presidentes de empresas, com profissionais bem-sucedidos e também com profissionais não tão bem-sucedidos. Isto é, o assunto que trata sobre como motivar seus colaboradores. Uma tarefa extremamente difícil, porque cada funcionário tem um objetivo, tem um valor de vida diferente, tem uma criação de berço diferente, tem uma educação formal diferente, tem um estilo gerencial diferente, tem um grau de ambição notadamente diferente. E mais, hoje sabe-se que 82% das pessoas que trabalham estão dispostas a mudarem de emprego. Muitos dizem não se sentirem felizes onde eles estão, ou pela falta de desafios, ou pela baixa remuneração, ou também porque eles não estão aprendendo muito, isto é, eles estão pisando barro, eles estão pisando no mesmo lugar. Então eis aqui as minhas indicações. Eu vou ser muito breve neste clipe porque sei que o seu tempo é de valor e extremamente precioso. Em primeiro lugar, elogie os seus colaboradores quando eles completam as suas tarefas com sucesso. Se porventura você necessitar censurá-los, criticá-los, não faça isso em público. Chame-os à sua sala e discuta com eles os problemas e então aconselhe-os sobre como eles devem modificar a sua postura, o seu comportamento ou até mesmo melhorar o seu desempenho. 2. Reconheça seus colaboradores em todos os momentos. Lembre-se do adágio popular que diz que uma andorinha sozinha ela não faz verão. Isso é verdade no seu ambiente de trabalho. É o grupo, são as pessoas, são as equipes que fazem o trabalho. Você como líder tem a oportunidade, o privilégio, eu diria até o chamado, a vocação para dirigir outras pessoas. Algum tempo atrás, estudando a obra do Dale Carnegie, ele dizia que a coisa mais importante para o ser humano era ser reconhecido. Isto é verdade. Hoje pela manhã eu recebi um e-mail que me deixou extremamente emocionado. Uma brilhante consultora do estado de Minas Gerais. Ela me mandou um e-mail me agradecendo por um texto que escrevi sobre a expansão da mente, no qual eu citava Victor Hugo, e ela dizia que eu tenho sido uma influência positiva na vida dela desde 2003, quando ela veio a São Paulo para o lançamento da revista Você S.A. Desde aqueles dias, nós nos comunicamos, nós nos falamos. O nome dela é Milza, uma pessoa extraordinária, brilhante, uma mulher brilhante, uma mulher com elevado nível de conhecimento. Eu confesso a você que eu fiquei emocionado e as minhas lágrimas começaram a correr. Reconheça, portanto, as pessoas, não importa se ela é o seu motorista, se é a sua secretária doméstica, se ela é a sua secretária no seu ambiente de trabalho, se é o seu diretor, o seu vice-presidente.
todos nós apreciamos os elogios. Em terceiro lugar, deles trabalhos desafiadores. Eu acho que hoje uma das maiores necessidades para a manutenção do alto desempenho é a sensibilidade da liderança para oferecer aos seus subordinados desafios todos os dias. E estes desafios, eles são extremamente motivadores. Eu sei por mim mesmo que todas as manhãs eu acordo muito cedo. 5 horas da manhã eu já estou de pé. E aí vou para a minha mesa de trabalho às 6 horas da manhã, faço os meus textos, fornecendo para os meus clientes e para aquelas pessoas que me acompanham sobre as principais notícias do mundo. Depois publico o meu artigo nas redes sociais e encaminho para todas elas, e aí começo a trabalhar. E isso me traz uma motivação extraordinária. Por quê? Porque eu quero apresentar notícias, eu quero apresentar artigos que sejam totalmente diferentes daquilo que outras pessoas estão publicando. Nestas últimas semanas, eu tenho concentrado meus artigos apenas em textos que são extraídos de cânticos de Clara Nunes, de Beth Carvalho, músicas extraordinárias. E aí eu procuro extrair lições para aplicar às nossas vidas pessoais. Isso me motiva. Na próxima segunda-feira eu vou publicar um artigo como Deixa a Tristeza para Lá, baseada numa canção da Clara Nunes. Então eu fico procurando ideias em músicas, em livros, em pensamentos, para transformar isto em sabedoria e poder compartilhar com você. Portanto, dê a seus funcionários desafios todos os dias. Outra coisa importante, ponha-se no trabalho ao lado de pessoas interessantes e disciplinadas. É fundamental que você afaste aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que sempre dizem que o mundo vai ficar pior, que o mundo está se acabando, que nós vamos ser destruídos. Ora, desde que o mundo é mundo, que os profetas de Doomsday pregam o fim do mundo, as catástrofes, e aqui nós continuamos. Nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo melhor, nós temos melhores trabalhos, nós temos países crescendo, nós temos novas descobertas científicas, entre tantos outros fatores que engrandecem o ser humano ou que engrandecem a humanidade. Portanto, alinhe-se com aquelas pessoas que são positivas, que acreditam e que seguem o conselho que Deus deu a Moisés durante a peregrinação de 40 anos no deserto. Quando o povo reclamava porque Moisés os havia tirado do deserto, do Egito, e colocado no deserto durante tanto tempo, Deus disse a Moisés: Moisés, diz ao povo que avance. E é isso que eu quero dizer para você: avance, sem medo, com ousadia, com iniciativa, e faça o melhor que você pode fazer. Outra coisa que eu acho importante: encoraje um clima de inovação. Como você sabe, o mundo hoje é movido por inovação tecnológica. Hoje pela manhã, quando eu abri os jornais, abri um jornal, eu vi que está chegando ao Brasil o robô humanoide, aquele robô que vai substituir a secretária doméstica. Na verdade, ele está chegando por um preço muito elevado no Brasil, que será adquirido apenas pela classe média alta ou pelos ricos. Ele vai ser vendido a 107 mil. Mas veja para onde nós estamos caminhando. Nesse sentido, então, eu sugiro que você, como líder, não importa a sua posição, se você é um analista ou se você é um presidente, é sua obrigação
incentivar as pessoas a se tornarem melhores. A se tornarem melhores. Eu tenho aqui uma moça que trabalha na limpeza da minha casa, uma jovem casada, 24 anos de idade, e ela disse que quer estudar direito. E algumas semanas atrás eu chamei-a para conversar comigo e eu lhe disse: fulana, você pode buscar uma faculdade. Procure saber o que é necessário para você fazer a faculdade de direito e eu vou financiar os seus estudos. Foi o que eu fiz ao longo da minha vida para vários funcionários meus, pagando curso de inglês, pagando faculdade, pagando mestrado e até mesmo financiando sobrinhos meus que hoje são bem-sucedidos. Eu tenho 25 sobrinhos, todos têm formação superior e todos estão vencendo na vida. Na Austrália, nos Estados Unidos, meus próprios filhos, no Canadá, 3 sobrinhos e aqui no Brasil também, engenheiros, médicos, professores universitários, etc, etc. O que mostra que quando você incentiva as pessoas, elas se movem. Eu tenho 3 outros sobrinhos de 2º grau, filho de um sobrinho meu que é um executivo da Eletrobras. E este menino, o nome dele é Benjamin, a menina Yasmin e o outro pequenininho é Davi. São tarados por livros, todos 3. E sempre que eu converso com eles ao telefone, eu digo para o Benjamin: Benjamin, seja o melhor cientista do Brasil, continue abrindo os livros, continue estudando. E a mesma coisa para Yasmin, que eu chamo de princesa, uma menina linda. Eu digo para ela: minha princesa, estude, porque ela quer ser médica. E eu digo: você será a melhor médica. Imite a sua tia, Ana Luísa. Imite o seu tio, o Dr. Atos, meu médico particular, meu geriatra. Então vamos dizer, as pessoas precisam desse tipo de orientação. As pessoas precisam que você impulsione. E esta eu acredito que é a missão mais nobre do mundo. Você pegar pessoas simples e elevá-las e colocá-las num patamar. Mas para isso, você precisa incentivá-las a procurar inovar em tudo. No comportamento, no falar, no andar, no se vestir, no trabalhar, em tudo. Então, eu peço a você que é líder, incentive os seus colaboradores. Não permita que o desânimo tome conta de seu ambiente de trabalho. Eu agora quero chamar sua atenção para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E lá você vai encontrar os meus artigos. Também peço que você me acompanhe nas redes sociais, todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, você tem um novo artigo no LinkedIn. E como eu já disse, eu procuro escrever sobre assuntos que ninguém está escrevendo. Como disse, eu quero ser diferente. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Até mesmo na minha forma de se vestir. É tanto que o meu apelido era o engomadinho, porque eu andava todo durinho com a minha roupa que era passada com ferro à brasa e que eu colocava goma na roupa para ela ficar toda durinha, toda bonitinha. Isso me fez ser o que eu sou. Procurei sempre imitar os melhores, coisas que eu ainda faço hoje. Coisas que eu ainda faço hoje. Então, vamos motivar as pessoas. Vamos abrir as nossas mentes, vamos abrir os nossos ouvidos. E a coisa talvez mais importante, vamos fechar as nossas bocas, vamos falar menos, principalmente na era da fake news, das mentiras, dos falsos testemunhos, entre outras narrativas. Se você quiser, eu sugiro que você adquira os meus livros. Eu tenho mais de 15 livros publicados, como por exemplo, Fui Demitido e Agora, A Demissão é o Fim, Fui Contratado e Agora, Cartas de um Coach Executivo ao Seu Filho, Entre Livros e Caminhos, Empregue o Seu Talento, O Princípio da Sabedoria, Lições de Salomão para o Bem Viver, entre tantos outros. Invista em livros, estude, se prepare e as oportunidades vão surgir para você. Muito obrigado a você pelo seu tempo.
Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!